A gente tomou um olé. Estamos sem moral mesmo, velho. 15 do segundo tempo e depois, por volta dos 30, deu um... Agora eu fiquei revoltado. Agora. Um pouquinho. Pelo amor de Deus, tomar olé do Paraguai. Tomamos olé do Paraguai. E não foi um olé daqueles gratuitos, não. Foi um olé, toquei meio boi mesmo, assim, que dava pra cantar. E aí eu queria entrar no ponto, e vocês já falaram aqui na parada do coletivo, no fim das contas, que eu acho que é o que não tá funcionando. Muito bem, muito bom. E a gente falou que dia é hoje? Tô perdida? Terça-feira, sexta, o jogo? Na sexta-feira do último jogo, a gente falava um pouco sobre o Dorival ter uma ideia específica, que era passar a contar com o Pedro, aí o Pedro lesiona, aí ele muda, volta a jogar do jeito que ele estava jogando na Copa América, aí não deu certo, ele não coloca o Endrick 1 minuto no jogo, e o Endrick hoje é o titular. Alguém tem uma explicação plausível para isso? Eu não consegui entender. Passar o Rodrigo à direita, ter referência e tal. Mas assim, ele não testou isso lá naquele jogo. Por que ele não botou o Endrick em nenhum momento lá? Podia... E aí hoje o Endrick era então uma solução? O primeiro tempo não foi legal do Endrick, toda a seleção podia ser sacado, ele estava inclusive muito nervoso. Não, mas eu quero saber por que lá no outro jogo ele não bota o Endrick e hoje o Endrick começa a Cada jogo tem sua história, sua geografia, sua organização. Não me irrita. O SPB, moral e cívica, filosofia, antropologia. O Dorival não tá legal. E, de novo, demorou para mexer, fez 2 mudanças no intervalo, depois vai demorar, vai colocar no finalzinho, nos 34 do segundo tempo. Ele não tá legal, o time não tá legal. Até nas coletivas ele tá... As entrevistas não estão legais. Tá tudo ruim, cara. O que já era ruim em 23, deu uma melhoradinha no comecinho e tal. De novo, ele começa muito bem contra os finalistas da Eurocopa na casa dos caras. Wembley e Santiago Bernabéu, parece que a gente acabou lá, porque a Copa América não foi legal, os 2 amistosos contra México e Estados Unidos também não foram bem. Contra o Equador vencemos, mas não foi legal, e hoje foi muito fraco. E, gente, contra uma antepenúltima colocada da Copa América, das eliminatórias. Eu acho que podem, tirando a brincadeira que eu fiz aqui com o Mauro, podem existir contextos do adversário, te dizer que é melhor uma postura, uma escalação, um esquema e tal. Não me parece que é o caso. Me parece que é o caso de uma falta de certeza do que ele quer. Eu acho que o Paraguai, dentro do que ele se propôs a fazer dentro do jogo, ele foi bem. Sim. Eu acho que ele... teoricamente não, é mais fácil defender do que atacar. A seleção brasileira com a bola é uma típica situação de times que estão em começo de construção. E quando a gente fala de seleção, eu sempre falo isso, que eu tenho... A minha cobrança com seleções, em questão de desempenho e qualidade de futebol, ela é menor do que clube. Porque você não consegue desenvolver trabalho. Mas eu concordo com você, mas o ponto eu acho que se o Dorival não tivesse tido 40 dias com a seleção na Copa América, eu teria a mesma ideia, mas eu acho que 40 dias... Apesar de tudo isso, acho que falta. Eu também não acho que tá legal, não. Acho que apesar de tudo isso, eu sempre falo que seleção, principalmente Copa do Mundo, é encaixe. É o melhor do mês. Sim, funcionário do mês. É o que encaixou. E por isso eu falo que em seleção, quanto mais você simplificar, melhor. Eu acho que não dá pra você ser muito arrojado em seleção, porque você não consegue estimular os jogadores a fazer coisas arrojadas, a desenvolver. Agora, realmente... Às vezes não consegue repetir nem a convocação. Exatamente. E no caso da seleção brasileira, perdeu um monte de gente por lesão também, tá? A bruxa solta. Todas as convocações do Dorival. Além da crise, também é de azar. Você pega muita coisa acontecendo nesse sentido. Agora, é um time que realmente não flui. Você vê que quando a seleção tem a bola, você enxerga a ideia de ter o Danilo construindo por trás, você vê a seleção abrindo o campo, tentando alargar o campo. Só que falta movimento, falta fluidez, o time não flui. As melhores jogadas da seleção é quando algum jogador pega a bola e tenta fazer alguma coisa diferente. Aí você pega um Paraguai estruturadinho, com as coberturas mesmo. Tem um lance que o Rodrigo mesmo passa por 2, no terceiro ele não passa. Aí o Vinícius mesmo dá o gato. No tempo é com o Vinícius. A mesma coisa. Por quê? Porque você trabalha para fazer isso. E trabalhar nesse sentido é mais fácil do que você gerar criatividade. Porque você tem que estimular. Tem um lance também de... A gente fala do jogar sem pensar, né? Quando os jogadores se conhecem. Por mais que os jogadores se conheçam, é uma seleção jovem. Tem uma seleção que jogou hoje com a média de idade de 26 anos. Mas você pega ali o Alisson, o Marquinhos, que sobe um pouco a média, e de resto é muita gente. E o Danilo. E o resto é muita gente jovem. Então é um conjunto de coisas, mas coletivamente não funciona. Você vê que é um time que, eu até falei no começo, não é natural, as coisas não são naturais. O time está sempre fazendo força. É sempre tudo sofrido, porque você não tem uma estrutura confiável. Tem um ponto assim que dá pra gente analisar muito, uma falta de evolução do coletivo, que se você pegar hoje, a Renato, que acho que tem um olhar melhor do que o nosso para ver isso,
Em que momento o Brasil encaixou pressão no Paraguai? Eu não vi nenhum. Sim. Nas poucas vezes que o Paraguai conseguiu ter a bola, o Brasil não conseguiu pressionar o Paraguai. Tanto é que tem no segundo tempo uma saída, uma quebrada de linha do André, que ele quase rouba e a bola sai pela linha de lado, que eu até falei pro Jorge, olha aí, a pressão apareceu. E a pressão é treino. Sim. Ninguém faz trabalho em pressão a Bangu. Ninguém consegue fazer. Você tem que estar pressionado. No primeiro porque tempo... se você sai e pressiona errado, você dá o campo ao adversário. Então, isso que eu ia falar. Com 8 minutos de jogo, tem uma que o Hendrick sai disparado para pressionar pela direita, o Vinícius pela esquerda, só eles sobem, passa dos dois, porque só tinham dois não é pressão, e fica um buraco no meio campo, um buraco, que depois se repetiu no buraco do gol, que o Diego Gomes recebe. Então, assim... Isso daí é falta de trabalho. Trabalho, não que eles não estejam trabalhando, mas é falta de trabalho coletivo evoluir. Não evoluiu. O Brasil está piorando. Se você pega os jogos, se você pega os jogos de Inglaterra e Espanha, o Brasil está piorando. O Brasil está jogando para trás. Até dentro da própria Copa América, não ganhou da Costa Rica, mas o jogo da Costa Rica teve coisas. Eu não achei que foi uma atuação desastrosa. Aí depois Colômbia, que o Brasil, e aí eu volto a dizer, Colômbia, que o Brasil se recusou a correr risco para ser primeiro. Foi amassado. Então, e se recusou. No final, o 0-0 e perder por 1-0 era a mesma coisa. Sim. Só para lembrar, primeira derrota do Dorival foi hoje, depois de 10 jogos. Foi um dos piores segundos tempos que eu já vi de uma seleção brasileira assim. A gente estava nesse programa que eu falei, cara, não dá para admitir isso. Perder por 0, o empate de 0-0 contra a Colômbia era igual perder por 1-0. E aí eu até falei, tá querendo se escorar na invencibilidade. Que isso foi falado na entrevista. Estamos saindo do Uruguai invictos. E continuou. Invicto, ganhou do Equador, hoje perdeu. Até hoje. Hoje perdeu. Não dá. Então, eu assim, brinquei hoje com os meninos que a gente subiu uma artezinha falando da invencibilidade do Dorival. Eu falei, gente, não dá pra gente subir essa arte da invencibilidade do Dorival, porque... de um jogo horroroso contra o Equador, que é o caso, né? Perdemos. E hoje cai a invencibilidade, que é uma invencibilidade que era mentirosa. E perdemos para um time que, a rigor, teve um gol e só. Que outra chance teve o Paraguai? Não teve nada. O Paraguai tinha um gol nas eliminatórias, marcado na vitória contra a Bolívia. E agora, e foi o gol e mais nada, antes nem depois. Olha como é que estava a escalação do Brasil no final do jogo. Bota na tela aí. Que aí mostra Esse é o plano inclinado. O 738 Dorival, atacantes. assim, que aí mostra um pouco de... foi bem na reta final, né? O Estevão entra aos 40. Isso, o jogo teve 6, então ele saiu nos últimos 11 minutos. O Luiz Henrique deu uma resposta melhor no segundo tempo. Achei que o Luiz Henrique funcionou um pouquinho melhor. Então, o Luiz Henrique, a gente falou aqui no outro jogo, ele começa contra o Equador meio tímido, mas ele termina o primeiro tempo contra o Equador jogando muito bem. E aí ele sai. E sai. Então, e hoje ele entra no segundo tempo jogando bem. Olha essa escalação. A gente tem aí 3 zagueiros que o Danilo joga com uma lateral por trás, que estão realmente acostumados. Mas olha do meio pra frente. É um André que ainda está se firmando. Eu acho que o jogo dele contra o Equador foi muito bom. Hoje eu achei bom. Não foi melhor do que o Equador. Dá pra livrar a cara dele. Dá. O Gerson, que é um cara experiente, mas em seleção não tem essa rodagem. E de resto, gente, é o Lucas que estava muito tempo longe de seleção e o Vini que... 500 atacantes. O resto é tudo gente que está começando agora. Eu não consigo tirar isso... Não, também sim. 500 atacantes e gente... Essa questão mesmo de ser tímido. É lógico que o cara sente, cara. Pô, claro. Sabe? É puxado. Mas a questão que você falou até estrutural, a saída de bola é uma outra coisa que também pega. O time não consegue sair limpo. O time sai sempre com a bola pererecando, já viu? Sim. E muita ligação direta. Então, por isso. Porque vai, bate, aí as três jogadas que o Brasil incomodou no primeiro tempo, uma jogada é o Paquetá esticando pro Hendrick, o Hendrick vira pro Vinícius, o Vinícius ganha no... É o melhor momento do Hendrick. Ganha na dribla e o Arana chuta, já estava 1-0 Paraguai, Arana chuta, o zagueiro salva. A outra é uma bola longa A outra é a arrancada do Vinícius, que ele dribla 2 e aí perde no terceiro, a bola sai pela linha lateral. E a outra é uma espichada do Marquinhos
pro Vinícius, que ele já salva não sei como na linha de fundo e depois não consegue... Então, A jogada legal do Brasil é a bola que sai pela linha lateral. Mas É o então, resumo do jogo resumo, no né? Brasil. Mas né? O Vinícius Júnior é o melhor jogador do mundo. mas foi uma... Não, mas é que ele, Então- foi muito bem marcado por dois, né? Eu sei, mas ele estava mas- completamente livre, completamente isolado. Tem Então, assim, tem também, eu acho 3 que jogadas, o quê? 2 de bola longa e uma que o cara pegou a bola e saiu correndo. tem uma jogada também no segundo tempo, que a gente tava assistindo junto. O Brasil ganha a bola no Eu lado já do tava campo. fazendo o jogo do Tigrinho. Já Lado tinha do campo. largado. O Brasil tá do lado do campo onde tem muita gente. E aí, o outro lado aberto, e a gente tira essa bola daí, gira. Aí ela demora um pouco pra sair, aí o André percebe, o André gira, dá no Danilo. Aí o Danilo coloca 2 tapas pra frente e começa de novo. É isso. Entendeu? Exatamente. O futebol de hoje em dia, o que tem mais de raro no futebol hoje em dia é espaço. Cara, quando tem espaço, tem que ser rápido. E se você não for rápido, o adversário vai fechar o espaço. Então é uma seleção que não arrisca, ela fica ali e não vai. E eu acho que esse é o sentimento do torcedor. E que é o que eu não vai, nossa, que martírio, gente. Assistir a seleção é um negócio, gente. Que é aquilo que a gente está falando, que é a falta de trabalho coletivo. É isso. É a falta de evolução E do aí a trabalho coletivo. responsabilidade também do treinador. É, Sim, tá, sim. a responsabilidade É o pacotão. muito do E Dorival. assim, né? gente, pacotão. ter 10 pontos em 8 jogos É um horror. Obrigado, Horror, FIFA, por né? ter 48 seleções. é um horror, pelo amor de Deus. Hoje Deixa eu o trazer... Brasil seria... Aí a gente pega os 2 últimos ciclos. Mas a América do Sul é fácil. Hoje o Brasil estaria no modo tradicional ou no modo racional, acho que talvez, o Brasil hoje estaria na vaga da repescagem, né? Porque o Brasil estaria Brasil tá em e quinto. Austrália. O Brasil está em quinto E Austrália, e antigamente iam 4 direto Isso. e Sim. o quinto ia para Repescagem. repescagem. Então assim, Oceania, né? então que Depois sorteia. tinha sorteio, Tem que né? tem que sortear, não sei nem se já tem. Mas enfim, hoje ele estaria Brasil na e repescagem. Papua Nova Guiné. Hoje.